Aí, todos por aí, me veem, me ouvem? Digam lá. Tem oi pro senhor. Tudo certo? Então vamos nessa, galera. O senhor é muito esquecido. Eu já não sei onde é que a gente parou. Qual foi a última coisa que vimos na aula de segunda-feira? Estamos falando do barroco, já começamos a falar. Deixa eu ver pelos meus riscos aqui. Aquele que vimos. Já começamos a falar desse cara aqui? Ainda não, né? Beleza, então é isso. Esse é o nosso papo da aula de hoje, a poesia de Gregório de Matos Guerra, o principal nome do barroco brasileiro. Tá? Então vejam só para retomarmos aqui brevemente o que havíamos debatido, estávamos trabalhando sobre a arte do barroco, uma arte que predomina no século XVII. Tá? Vimos sobre as origens do barroco, uma arte que surge num contexto de crise econômica, a primeira grande crise do capitalismo mercantil, e um contexto de terror religioso impulsionado ali pelo processo de contra-reforma da Igreja Católica. Daí que tenhamos no barroco uma arte que não tem mais aqueles valores renascentistas. É uma arte que é dual, tensa, contraditória, confusa, exagerada. Tá? Vimos também, né, essas características todas do barroco aí na aula de segunda. Tá? Aí o que acontece, gente? Hoje nós vamos ver como é que isso tudo desembarca aqui no Brasil. Tá? E o barroco, ele desembarcaria no Brasil de um jeito ou de outro em função do Brasil ser colônia de Portugal. Tá? Então, em função do próprio estatuto colonial, o Brasil do século XVII, gente, não podia ter universidade. No Brasil do século XVII, a imprensa era proibida, isto é, não podia ter nem máquina de imprensa no Brasil. Então, tu não podia publicar nada aqui. Nem jornal, nem panfleto, nem revista, muito menos livro. Tá? De modo que, se alguém quisesse publicar alguma coisa, tinha que ir para Portugal. Tá? Ou seja, nesse contexto, né, em que não tem universidade, não tem imprensa, tá? É evidente que dificilmente surgiria uma manifestação artística original aqui no Brasil, um movimento artístico aqui no Brasil. Né? Então, os movimentos artísticos, as concepções artísticas existentes no Brasil do século XVII, elas vieram da metrópole, elas vieram de Portugal. Tá? E o barroco desembarca aqui no Brasil bem cedo. Tá? Em 1603, a gente já tem aquele que é considerado o primeiro texto barroco produzido no Brasil, que é um poema épico chamado Prosopopeia, de um cidadão de nome Bento Teixeira, um padre, tá? Mas é um texto que não tem relevância nenhuma, tá, para a gente, a não ser pelo fato de ter sido o primeiro. Tá? Dito isso, na segunda metade do século XVII, aí a gente vai ter um grande artista do barroco brasileiro, um grande poeta, que é Gregório de Matos Guerra. Tá? Esse é um cara importante, um cara interessante, que aparece nas nossas provas, URGS, Enem e outros vestibulares. Tá? Inclusive, se trata de talvez o maior poeta das Américas do século XVII. Não me ocorre que na América do Norte tenha tido um poeta tão relevante, tão interessante quanto o Gregório de Matos. Tá? E ele é um cara que encarna muito bem o espírito barroco, tá? Porque vejam só, a segunda metade do século XVII no Brasil é um momento em que a gente vai ter aquelas condições propícias para o surgimento de uma arte barroca. Tá? A economia brasileira, gente, do século XVII era qual? Qual era o principal produto da colônia brasileira durante o século XVII? O açúcar. Tá? A gente produzia cana-de-açúcar, principalmente na Bahia, Bahia, no Nordeste brasileiro, através da produção extensiva, isto é, os latifúndios, com mão de obra escravista e com vias à exportação. Tá? Então, esse é o contexto econômico da Bahia do século XVII. Só que essa economia açucareira da Bahia, ela vai entrar em declínio na segunda metade do século XVII. Por volta de 1645, esses sinais de crise já estão apontando. Tá? Porque o açúcar brasileiro vai competir no mercado internacional com o açúcar produzido pelos ingleses e pelos holandeses no Caribe, que era um açúcar de melhor qualidade, diga-se de passagem. Então, o preço do açúcar brasileiro vai fazer o quê? Vai despencar, vai cair. Tá? Então, essa sociedade açucareira entra em crise econômica. É o primeiro slide, tá, Lida? E, como agravante, tá? Em 1646, sabe quem que vai desembarcar aqui no Brasil? A Inquisição. O Tribunal de Santo Ofício desembarca aqui. Então, olha como a segunda metade do século XVII brasileiro vai trazer
as características propícias da arte barroca. É um contexto de crise econômica e é um contexto de terror religioso. Tá? É nesse contexto que a gente vai ter a obra do principal poeta do barroco brasileiro, Gregório de Matos Guerra. Tá? Um cara que nasceu na Bahia, filho dessa elite açucareira, ele é filho de dono de engenho, tá? E como filho dessa elite, o Gregório de Matos, quando ele tem 14, 15 anos, ele vai para Portugal, vai estudar em Portugal, né? Não tinha universidade aqui. O Gregório de Matos forma-se em Direito, tá? E vira juiz de direito em Lisboa, o que é uma coisa pica, né? Imagina, o cara saiu daqui da colônia e foi ser juiz de direito na metrópole, em Portugal, tá? Porém, gente, quando o Gregório está chegando ali na meia-idade, o Gregório estaria entre seus 30 e 40 anos, a vida dele vai descaralhar toda. Tá? Olha o que vai acontecer com o Greg. Tá? Ele vai ser expulso de Portugal, tá? Ele vai ser condenado ao degredo. O que era isso, gente? É uma coisa comum na época, uma condenação comum. Tu cometia algum crime ou era acusado de algum crime em Portugal, em vez de tu puxar a cadeia, te mandavam para uma colônia portuguesa em outro continente. Então, tu tinha que ir para a América, ou para a África, ou para a Ásia. Vai ser o caso do Gregório, tá? Ele vai ser mandado para a América, vai ser mandado de volta para a Bahia, tá? O que o Gregório fez para que isso acontecesse com ele? Não se sabe ao certo, tá? Alguma coisa ele aprontou, mas não se sabe. O mais provável é que ele, na condição de juiz de direito, porque ele era juiz em Lisboa, é possível que ele tenha tomado alguma decisão que desagradou pessoas poderosas, mais poderosas que ele. Então, ele foi expulso de Portugal. Tá? Mais ou menos por essa época, a mulher do Gregório vai morrer. Então, ele fica viúvo. Tá? Então, olha que merda. O cara perdeu o emprego, perdeu a carreira jurídica, foi expulso do país que ele morava, a mulher dele morreu, e quando ele chega na Bahia, ele vai encontrar aquela sociedade da Bahia, da qual ele faz parte, ele é filho dessa elite açucareira, em decadência. Exatamente, tá? Só desgraça na vida do Gregório. E aí o que acontece? O Gregório vai coringar, vai meter o louco, tá? E ele vai meter o louco escrevendo poemas, tá? Então é aqui no Brasil que o Gregório vai escrever a maior parte da sua poesia, tá? Praticamente toda a sua poesia que conhecemos hoje, tá? E o Gregório, gente, é um cara que vai escrever diversos tipos de poemas. Exato, exato. Eu listei aqui as 3 principais facetas, mas ele poderia chegar a 4, 5 vertentes diferentes. Tá? Uma poesia religiosa, dentro dos moldes barrocos. Tá? Priscila, não, o poema Soneto de Fidelidade é um soneto do Vinícius de Moraes, ele é já do século XX, tá? Eu gosto muito desse soneto também. Né? De tudo, meu amor, serei atento, antes com tal zelo, sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Tá? Mas esse soneto do Vinícius de Moraes é do século XX, mas o Gregório escreveu muitos sonetos. Tá? A gente vai conversar sobre os sonetos do Gregório aqui. Tá? O que acontece? O Gregório escreve uma poesia religiosa bem dentro daqueles moldes barrocos, tá? Dualismos, contradições. Ele vai escrever uma poesia amorosa também, tá? Também com elementos barrocos. Tá? Poesia amorosa tem em todas as épocas. Tá? Sempre tem alguém falando de amor. Tá? E ele vai escrever poesia satírica também, tá? Que é uma poesia que Gregório vai falar mal de geral, tá? Com razão, né? Ele estava puto, ele tinha motivos para estar de mal com a vida, né? Então, olha só, essa poesia satírica do Gregório, o Enem valoriza muito. É uma poesia de crítica, tá? Ele vai falar mal de governante, vai falar mal de juiz, vai falar mal de comerciante, vai falar mal de padre e de freira, nem as freiras escapam à verve satírica do Gregório de Matos, tá? Nunca ele vai falar mal da igreja. Ele era um homem religioso, católico, ordenado. Tá? Mas ele chega a falar mal de membros da igreja que ele via como corruptos ou corrompidos nos seus valores. Tá? Inclusive, isso vai render ao Gregório de Matos a alcunha, o apelido de Boca do Inferno. Então, vejam só, tu não ganha esse apelido aqui falando coisas bonitas, né? Ele vai falar mal de muita gente. Inclusive, gente, essa poesia satírica do Gregório de Matos, ela por vezes vai ter um linguajar rebaixado, um linguajar chulo, até mesmo com palavrões, tá? Tem o que disso na poesia do Gregório mesmo, Mari. Inclusive, no sentido de que era um caderninho mesmo, olha só. O Gregório de Matos, gente, ele não publicou nada em vida, tá?
por motivos óbvios. Para poder publicar, não podia ser no Brasil, né? Tinha que ser em Portugal. E aí, o Gregório de Matos tinha sido expulso de Portugal. Então, ele não podia publicar em Portugal. Como é que sobreviveram os poemas do Gregório de Matos? Teve gente que anotou. Tá? Nessa época, existiam colecionadores de artes, tá? Colecionador de poema. Tá? E a galera anotava esses poemas, quando ouvia, em situações sociais, assim, anotava no papel, assim, com tinta e pena, né? Não tinha caneta Bic, né? Era pena e tinta, tá? E eles iam juntando esses papéis, né, em pequenos livretos que eram chamados de códices. Né? Nada mais é do que uma coleção de poemas, tá? Um códice, com C, né? Códice. E aí, anos depois, esses poemas foram descobertos. Então, tipo, no século XVIII, no século XIX, ninguém sabia quem era Gregório, mas no século XX ele foi redescoberto através desses códices, e aí foi finalmente publicado somente em 1933. A primeira publicação em livro dos poemas do Gregório de Matos é em 1933. Gente, há quem acrescente ainda a essas vertentes do Gregório de Matos uma poesia filosófica. Eu estou considerando a religiosa, a filosófica, mais ou menos a mesma coisa, uma poesia mais metafísica, né? E também uma poesia obscena. Tá? Ele tinha uma poesia erótica obscena, tá? Que eu estou colocando aqui junto com a satírica, tá? Porque ela não vai aparecer na prova do Enem, tá? Porque é muito explícita. Tá? Mas é uma faceta interessante do Gregório, porque inclusive é testemunho das violências desse contexto histórico, tá? Nessa poesia erótica, o objeto de erotismo do Gregório de Matos normalmente era o corpo de mulheres negras escravizadas, tá? Mulheres essas, corpos esses, ao qual o Gregório tinha livre acesso, né? Na condição de filho de senhor de engenho. Tá? Então, não que o Gregório estivesse criticando isso, mas a gente pode olhar hoje em dia e criticar, né? Ver como esse texto é testemunha de um contexto de violência, inclusive violência sexual, né? Que é o contexto da escravidão. Né? E a escravidão nada mais é do que ter a posse do corpo de outra pessoa, em todos os sentidos, inclusive no sentido sexual. Tá? Buenas, vocês não precisam decorar essas vertentes da poesia do Gregório de Matos, a ideia é apenas que vocês percebam que é uma poesia variada. E nessa sua variação, ele meio que encarna o espírito barroco, que é um pouco a vida do Gregório. O Gregório viveu de forma barroca. Tá? O Gregório era o cara que literalmente, gente, ia na missa no domingo e no puteiro na sexta-feira. Tá? Essa é a vida do Greg, tá? Uma vez na outra turma aqui, alguém disse assim, Soro, meu pai também. Pô, calma aí, não precisa dividir isso com a gente. Mas é um pouco isso, às vezes acontece, às vezes alguém tem um pai, um avô, um tio que é meio barroco, né? Este é o... Tesoura. Este é o Gregório de Matos. E a poesia dele circulava nesses dois ambientes. Então, nos ambientes da elite, nas casas de família, as quais o Gregório frequentava, tá? O Gregório era um homem da elite, um homem respeitado, tá? Ele declamava poemas religiosos e poemas amorosos. Tá? É muito barroco, exatamente. Tá? Então, o que acontece? Era muito comum nessa época, no Brasil colonial, em que houvessem reuniões, jantares nas casas das famílias da elite, e depois do jantar, tinha um momento em que a galera ficava declamando poemas, falando de literatura, falando de filosofia e tal. Tá? E esses momentos eram chamados de o momento do serão. E a galera ficava acordada até mais tarde, tá? Falando de poesia. E aí, da palavra serão, origina-se a palavra sarau, que nada mais é do que um momento em que as pessoas declamam poemas, leem trechos de obras literárias. Tá? Então, o Gregório frequentava esses ambientes, a galera sabia que o Gregório era poeta, então lá pela Santa alguém dizia, Gregório, poderia agraciar-nos com um de vossos poemas? E o Gregório, pois não. Tá? E aí ele lá escrevia na hora e declamava o poema. Tá? Era muito comum no jogo barroco, inclusive, que esses poemas fossem feitos meio que de improviso. Tá? Claro que o Gregório levava um pouquinho o material preparado na cabeça, assim. Tá? Até porque a maioria dos poemas do Gregório são traduções de poetas do barroco espanhol. Tá? Era uma coisa comum na época. Hoje em dia é plágio. Né? Na época não era comum. Tá? Então faz parte do jogo do barroco esse improviso. Inclusive tinha aqui o que a gente pode chamar de batalha de poeta. Tipo tem rinha de MC hoje em dia, batalha de rap. Na época tinha com poesia. Tá? Então nesses ambientes, Gregório declamava poemas religiosos e amorosos em linguagem elevada, tudo muito bem comportado. Tá? Mas nos ambientes boêmios,
nos círculos mais sórdidos da Bahia de Todos os Santos, tá? O Gregório fazia essa poesia satírica. Tá? Então, o Gregório estava por lá, a galera bebendo, tocando violão, que é uma coisa que na casa de família não entrava, né? Violão era chinelagem, até o início do século XX, tá? A casa de família, gente chique, tinha piano, órgão de igreja, né? Mas violão, instrumento de corda, não. Tá? Isso aí vai ser uma coisa só do século XX. Tá? No século anterior, viola, né? Era uma coisa associada a ralé, digamos assim. Tá? Mas nos ambientes boêmios que o Gregório frequentava, tinha viola. Tinha muita cachaça, estamos falando da plantação de cana-de-açúcar na Bahia, né? O que não faltava era cachaça. E aí, nesses ambientes, alguém dizia assim, ó, Greg, manda braba. E aí o Gregório ia lá e fazia um poema satírico. Tá? E assim que esses poemas foram circulando socialmente, passando de boca em boca, nos códices e sobreviveram até os dias de hoje. Pessoal, a ideia da nossa aula de hoje e da nossa próxima aula é a gente ler alguns poemas do Gregório de Matos, tá? Ficou meio pequenininho aqui no meu slide, né? Vocês conseguem enxergar mais ou menos? Eu não sei se eu tenho como aumentar agora, eu posso aumentar para a semana que vem. Eu estou conseguindo ver aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim? Está cortado, o finalzinho está cortado. Não, desconfigurou a coisa aqui, deixa eu ver. Se eu não consigo mexer. Peraí, vamos lá. Eu vou deixar assim que assim consigo, inclusive, ver o chat, se eu deixar nesse formato aqui, tá? Bom, desculpa aí, gente. Perdão pelo atrapalhar. Vamos lá. Olha só. Então, só retomando, tá, gente? A gente vai trabalhar bastante com poesia. Essa é a ideia. Era isso que eu estava falando antes, então nem dependia tanto do slide, assim, para acompanhar o raciocínio que eu estava fazendo até agora. De agora em diante, vamos usar o slide. Tá? Então, a ideia é que a gente vai treinar coisas sobre poesia. Primeiro ponto, gente, olha só. Temos esse poema do Gregório de Matos, tá? Chamado A Jesus Cristo Nosso Senhor. E esse poema, gente, ele não é um poema qualquer, ele é um tipo específico de poesia. Vocês lembram que tipo de poema é esse? A gente já chegou a falar sobre isso? E não ainda, né? Gente, ele é um poema que tem 14 versos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando que num poema, cada linha é um verso, tá? E ele está dividido em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, tá? Sempre que o poema tiver esse formato, ele é chamado de soneto. Ok? O que é um soneto? É um tipo específico de poesia, tá? Não é uma invenção do barroco, tá? O soneto existe desde o século XIV, tá? Então vai ter soneto no século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX, e até hoje em dia ainda tem gente fazendo soneto, tá? É menos comum, mas tem gente fazendo soneto até os dias de hoje, tá? Então vejam só, o que é um soneto? Um tipo de poesia lírica, tá? Todo poema é um soneto? Não, mas todo soneto é um poema, tá? Para um poema ser um soneto, ele tem que ter 14 versos, necessariamente divididos em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, nessa ordem, inclusive. Tranquilo até aqui, gente? Certo? Beleza, tá? O que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Como é que eu sei que uma estrofe acabou e outra começou? Tem um espaço em branco, ó. Na prova vem assim também. Queridos, a prova não pergunta o que é um verso ou o que é uma estrofe, mas a prova, e aí, sobretudo, URGS e vestibulares mais tradicionais, tá? Ela pode perguntar coisas do tipo assim, ó. No segundo verso da terceira estrofe, o eu lírico afirma tal sentimento. Se fosse esse poema aqui, qual que é o segundo verso da terceira estrofe?
Põe aí no chat, professor. Segundo verso da terceira estrofe. Esse aqui, ok? Perfeito, isso aí. Exato. Tá? Então, é uma forma da gente se localizar dentro do poema. Tá? Pessoal, como o soneto é sempre do mesmo jeito, sempre 4, 4, 3, 3, as estrofezinhas do soneto ela ganham um nomezinho especial. As estrofes de 4 versos vão ser chamadas de quartetos, e as estrofes de 3 versos vão ser chamadas de tercetos. É mais um nomezinho para lembrar? É. Mas vamos combinar que são nomes melhores que os nomes da química, né? Os nomes que vocês têm que lembrar da química são bem pior, né? É tipo isótopo, alótropo, sulfito, coisa nada a ver. Tá? Aqui, ó, 4 versos, quarteto. É intuitivo, pô. 3 versos, terceto. Bem mais tranquilo, né? Português tem uns nomes esquisitos também, né? Ditongo. Oração subjetiva subordinada. Pô, não, isso aqui é bem melhor, né? Vamos combinar, tá? De novo, a prova não pergunta o que é um quarteto, o que é um terceto. Mas ela pergunta, tipo, no primeiro terceto, o eu lírico expressa tal sentimento. Qual que é o primeiro terceto? Este aqui. Qual que é o primeiro quarteto? Este aqui. E assim por diante, tá? Alguém pode perguntar assim, Sor, a prova do Enem pergunta o que é soneto? Tá? Não diretamente, mas por vezes é importante a gente saber o que é um soneto para responder uma questão. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só. Há um tempo atrás, ignorem o texto que está aqui do lado, tá? Não é disso que eu quero falar agora, eu só quero o espaço em branco aqui, tá? Há uns anos atrás, caiu a seguinte questão no Enem. Eu vou fazer um desenho aqui. O senhor não é muito bom de desenho, mas acho que vai dar certo, olha só. Caiu um soneto bem moderninho até, chamado Soneto Apartheid. Certo? E aí esse soneto era tão inovador, tão moderno, que ele é um soneto sem palavras. Esse soneto não tinha nenhuma palavra, ele tinha apenas uma imagem. E a imagem é mais ou menos assim, o senhor vai tentar desenhar. O senhor é meio ruim de desenho. Vamos ver se alguém adivinha o que o senhor está desenhando aqui. Arame farpado, perfeito, de primeira, hein? Por isso que vocês são minha turma preferida. Mostrei isso para outra turma, a galera disse, um varal, é uma partitura. Verdadeiro, é verdade, tá? Minha turma preferida. Turma mais participativa. Olha só, é uma cerca de arame farpado, tá? Esse objeto desprezível. Eu odeio arame farpado, tá, gente? Porque quando eu era criança, sei lá, 10 anos, 11 anos, eu estava passando por dentro de uma cerca de arame farpado para pegar uma bola de futebol, tá? E aí eu enganchei minha perna e rasguei. E aí tive que tomar 9 pontos, tá? Então eu não gosto de arame farpado, tá? Não por acaso uma invenção de um argentino, tá? Tinha que ser um argentino para fazer uma coisa dessa. Né? O argentino inventou isso aqui no século XIX para separar gado. Tá? Bueno, ninguém aqui é argentino, né? Se alguém for, a brincadeira, irmão, tamo junto. Olha só, vamos lá, gente. Qual a relação aqui entre o título e a imagem? Era isso que a questão do Enem perguntava. A relação entre o título do poema e a imagem que constituía o poema. Tá? Buenas. Para poder responder adequadamente essa questão, a gente tinha que saber o que é um soneto e o que é um apartheid. O que é apartheid, gente? Apartheid é um regime de segregação social. Ah, exatamente, Paulo, perfeito. Um regime de segregação social.
O mais famoso que a gente tem, mais recente, né, é o apartheid da África do Sul, uma segregação baseada na cor da pele, tá? Que durou até os anos 90. Mas a gente teve outros regimes de apartheid no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos da América até os anos 60. Havia um apartheid racial também. Tá? Então, regime de segregação. O que é um soneto? É um tipo de poesia que tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Tá? Então, qual é a relação do título com a imagem? A alternativa correta da questão do Enem. As tensões da segregação social e a forma de versos e de estrofes do soneto. Ok? Essa era a alternativa correta da questão que mostrava esse poema e perguntava a relação do título com a imagem. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso? Tá? Que, embora o Enem não seja uma prova conteudista, por vezes, para a gente acertar uma questão do Enem, a gente tem que ter o domínio de alguns conceitos, senão não chega lá. Essa questão, sem conhecer o conceito de soneto, tu não ia chegar nessa alternativa. Podia se confundir com as outras. E sem conhecer o conceito de apartheid também. Então, vejam só, tem uma série de conceitos que a gente vai trabalhar, tá, gente? E que parecem que não são coisas que vão estar sendo cobradas diretamente na questão, mas que, para responder a questão, a gente precisa conhecer. Tá? Então, vai ter muito disso nas nossas aulas de poesia. Tá? Buenas, dito isso, vamos voltar aqui para o poema religioso de Grega. Tá? Pessoal, como é que é o nome que a gente dá à voz que se expressa num poema lírico? Eu sei que esse é um conceito que vocês sabem, mas só para a gente retomar aqui, para a gente frisar bem. Eurírico, perfeito, Lívia. Tá? Então, eurírico é a voz que fala num poema. Pode ser também sujeito lírico. Às vezes a prova diz isso. Tá? Galera, o eurírico, dentro de um poema, ele se dirige a alguém. Tá? Ele está conversando com alguém. Tá? Essa pessoa a quem o eurírico se dirige, nós vamos chamar de interlocutor. Uma coisa que está me atrapalhando, volta para cá. Aqui. Interlocutor. Beleza. Tá. O interlocutor de um poema, gente, ele pode ser definido, tipo, sei lá, o leitor, mas ele pode ser explícito. Tá? Pode ser algum definido. Sempre que o interlocutor de um poema for explicitado, vale a pena a gente nomear ele, porque isso ajuda muito na hora de interpretar o poema. Por exemplo, nesse poema chamado A Jesus Cristo Nosso Senhor, que diz assim no seu primeiro quarteto: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quem é o interlocutor desse poema aqui, gente? Com quem o eurírico está conversando? Perfeito, Lívia. Com Deus, com Jesus. Jesus, Deus. O divino, tá? É isso, tá? Vocês vão ver que saber isso, ter isso em mente, ajuda bastante na hora de interpretar. Vamos ao poema. Primeira estrofe, então. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhar. O que o eurírico está dizendo aqui? Que errou, né? Está dizendo, Jesus, estou no erro. O sujeito barroco, gente, não é o cara que nega o pecado. Ele admite o pecado, mas mesmo assim ele vai buscar o perdão. Ele está dizendo, ó, Senhor, eu pequei, eu estou no erro, mas não é porque eu pequei que eu estou abrindo mão da piedade divina. Eu não estou, né, me despedindo da piedade divina. Porque, na verdade, quanto mais eu delinco, quanto mais eu peco, mais eu empenho o perdão divino. Ou seja, mais eu necessito do perdão divino. O que é um paradoxo, mas faz sentido, tá? Porque, em certo sentido, veja só, paradoxo é uma característica. Eles não estavam vendo meus slides no momento, mas agora acho que está tudo certo. Confere com eles. Está tudo certo aí, gente? Estão me vendo e me ouvindo agora? E agora já tá acabando. Eu perdi um tempo aqui atrapalhado, devia ter te chamado. Beleza. Então, olha só, gente. Vendo não, poxa, que pena. Mas agora não adianta arrumar que eu só tenho 2 minutos. Vamos terminar o poeminha aqui, tá? Desculpa, gente, foi cagada minha, que estava tudo certo e eu caguei. Olha só. Eu vou falar para o Bernardo pagar uma oficina para a gente, para treinar, para fazer a alfabetização digital dos professores. Vamos lá.
Ele está dizendo, em certo sentido, o seguinte, ó. Quanto mais eu peco, mais eu me aproximo de Deus. Tudo bom, né? Quanto mais eu peco, mais eu me aproximo de Deus. O que é paradoxal, né? Porque o que a gente tende a pensar? Que o cara que peca está se afastando de Deus. Mas o Gregório está metendo a André Surak aqui, tá? Vocês viram aquele vídeo? André Surak contra 30 cristãos? Tá? É um pouco essa vibe, tá? Não, eu peco. E não é porque eu peco que eu estou me afastando de Deus. Pelo contrário. Quanto mais eu peco, mais eu preciso de Deus. Porque é quem peca quem precisa do perdão. Quem não peca não precisa. Tá de boa. É quem peca que precisa. Aí na segunda estrofe ele vai dizer: se basta agozeirar tanto um pecado, a abrandar-nos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Queridos, quem é esse vos aqui, que aparece 3 vezes? Uma vez a URGS cobrou esse poema e perguntou assim, ó. As 3 ocorrências do pronome vos no segundo quarteto têm o mesmo referente, verdadeiro ou falso? Tá? Vamos ver. Se basta agozeirar tanto um pecado, a quem que o pecado do Gregório ira? A quem que o pecado do Gregório deixa brabo? Deus. Tá? Porque essa culpa que ofende a Deus, mais uma vez Deus, tá? Você tem para o perdão lisonjeado. Quem é que perdoa? Deus. Então é tudo Deus, né? Tá? O voz do... não, eu tô ligado. Mas eu já tô encerrando aqui, porque já deu horário. Então, olha só. O voz do primeiro verso do segundo quarteto, do terceiro e do quarto, é o mesmo referente. Está falando com Deus. E o que ele está dizendo para Deus, para Jesus? Tá? Se, por um lado, um pecadinho já deixa Jesus irado, por outro lado, para abrandar tudo isso, para Jesus, é só um gemido. Por quê, gente? Porque Jesus é todo-poderoso. Jesus pode resolver isso perdoando. E olha só, essa mesma culpa que ofendeu a Jesus, ela traz a possibilidade lisonjeira do perdão. O que é algo lisonjeiro? É algo elogioso, algo positivo, tá? E por que é lisonjeiro para Jesus, para Deus, perdoar? Porque é ao perdoar que Jesus ganha a fama de misericordioso. E aí eu quero perguntar para você daqui, o senhor está treinando para ser pastor. Ó, vamos lá, eu quero que vocês me respondam. Jesus é ou não é misericordioso, gente? Jesus é muito misericordioso, tá? Só que, para Jesus provar a sua misericórdia, ele tem que perdoar. Então, vejam só, o Gregório é muito espertinho aqui. Ele está argumentando em favor do próprio perdão. Tá? Aí ele vai dizer no terceiro, ó, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, ó, o eu lírico do Greg vira para Jesus, para Deus, e diz: Jesus, recuperar uma ovelha perdida, o que é a ovelha perdida? É o fiel que se desgarrou, né? Recuperar essa ovelha te deu glória e prazer. E quem disse isso não foi o Gregório. Quem disse isso foi Jesus. Jesus diz isso na Sacra História, ou seja, na Bíblia. Tá? Então, Jesus, se recuperar uma ovelha te dá glória e prazer, eu sou o Senhor, a ovelha. Me cobra, me recupera, me perdoa, para não perder a vossa ovelha, a vossa glória. Tá? Ele argumenta em favor do próprio pecado, em favor do próprio perdão. Para fazer o que na sequência depois, gente? Pecar de novo. Os outros poemas religiosos do Gregório são tipo assim, ó, oi Jesus, sou eu de novo. Pequei. Tá? E vai mais uma vez buscar um perdão nessa dualidade que é típica do barroco. Foi pro coração, queridos? Tudo certo? Sim, não? Eu estou fazendo positivo aqui com a mão, vocês não estão vendo, né? Queridos, mais uma vez peço desculpa pela confusão técnica aqui. Não vai acontecer de novo, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai ver poemas amorosos e satíricos do Gregório, tá? É isso, eu quero o perdão de vocês, mas eu não vou repetir o erro, não vou sumir que nem dessa vez, tá, gente? Não vou fazer que nem o Gregório, tá?
Tchau, tchau, queridos. Um beijo. Eu tô mandando beijo, mas não tá dando para ver. Até mais. Boa aula de geografia aí. Tchau, tchau.